Generosamente, fica à vontade, estamos ansiosos para ouvir a voz do Senhor através da tua vida, amém? Aleluia, a paz do Senhor para a igreja, é uma alegria estar aqui nesta noite, conhecendo este povo que vai morar no céu, salvo, eleito pela graça, aleluia, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu confesso que muitas vezes eu passava aqui na frente e dizia para mim mesmo, um dia eu teria a oportunidade de estar ali. Quantas vezes? E a oportunidade chegou. A Bíblia diz que tudo está debaixo da direção do nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E para mim é uma alegria muito grande, primeiro, por Deus em Cristo me apresentar o pastor Guilherme, aonde através de um amigo conhecido pelos irmãos, pastor Saulo, que nos indicou o pastor Guilherme para estar ali conosco, ali no seminário Betel, aonde eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Betel, pastoreada pelo pastor Paulo Afonso Generoso, e transmito um abraço daquela comunidade a esta igreja. Ele algumas vezes já me falou que esteve aqui, né, alguns anos atrás, com os irmãos e também com a minha família. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos. E o pastor Guilherme é um amigo que tem nos abençoado ali com a sua chamada, com a sua vocação, com este dom tão precioso que é o dom de ensino, algo que nos nossos dias precisa muito de pessoas preparadas, capacitadas por Deus, para que possam trazer luz a este mundo cercado de trevas, a este mundo que distorcem a palavra da verdade. E a Bíblia tem uma máxima, pastor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela precisa ser conhecida. E para que ela possa ser conhecida, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser apresentada, testemunhada. E é esta missão que começou com Cristo Jesus no Sermão do Monte e continua a ecoar ainda nos nossos corações, quando abrimos as Escrituras e na palavra da verdade encontramos resposta. É na Bíblia que você vai ter resposta. É na palavra da verdade que você vai ter a revelação de Deus. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E é aqui que é o segredo da tua vitória. Aqui é o segredo da prosperidade. Aqui é o segredo de nós nos tornarmos cidadãos que de fato testemunhem a obra de Cristo. É na palavra. E há uns 15 anos atrás, o Espírito Santo falou em meu coração, quando eu terminei a faculdade de teologia, e diz: olha, eu quero você para a minha obra. E tomei uma decisão, conversei com a esposa, e sempre quando você escuta a esposa, de fato, você tem a direção de Deus, porque as mulheres veem aquilo que muitas vezes nós não vemos. Então, homens, escute as suas esposas. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então o homem às vezes vai naquela empolgação e a mulher sempre tem aquela palavra: meu filho, toma cuidado, olha, pensa direitinho. E a minha esposa falou: não, eu estou contigo, vai nessa sua força. Quando ela falou assim, eu fui para um trabalho que eu já estava há 3 anos, 4 anos, pedi demissão, né, diante daquilo que Deus já tinha falado, diante de direcionamento, e comecei com uma turma bem pequenininha, com 10 alunos aqui na Assembleia de Deus do Boa Vista, tão próximo aqui, e Deus foi dando graça, Deus foi prosperando, e Deus foi me apresentando pessoas, porque, queridos, o reino de Deus se movimenta neste mundo através do corpo de Cristo, é através de pessoas que nós vamos ver Deus agir. Por isso, querido, é tão importante estarmos em unidade,
é tão importante apresentarmos a Deus os nossos dons e talentos, cada um naquilo que foi chamado, porque Deus se revela. Muitas vezes queremos ver Deus de maneira sublime, e Deus se apresenta na vida do teu irmão. Quando você abraça o teu irmão, quando o seu irmão traz uma palavra, Deus está ali, Cristo está ali, aleluia. E nessa caminhada Deus nos apresentou tantas pessoas, e foi abrindo portas, e Deus foi nos dando graça, para que possamos abençoar outras pessoas, e aí a obra de Deus começou a ser realizada, e hoje estamos aqui, em missão. Eu costumo dizer que estamos em missão, por isso que Paulo, ao terminar a sua chamada, ele diz: Senhor, combati o bom combate. Por isso, querido, estamos em missão, e Deus quer nos usar, numa geração que precisa ser, aleluia, conhecida como uma geração que revele aquilo que Deus é. E quem sabe nessa noite, Deus está levantando aqui homens e mulheres com as suas famílias, a serviço do reino, a serviço de ser testemunha, não apenas dizer eu sou cristão, mas dizer de fato, Cristo vive em mim. E nesta caminhada, Deus tem nos abençoado, e o pastor Guilherme faz parte dessa caminhada. Há 4 meses atrás, começamos ali, Deus tem dado crescimento, e eu louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor, por essa amizade. Muito obrigado por estar aqui, aleluia, tendo o privilégio de assumir este púlpito, porque é uma responsabilidade. Confesso que eu estou com meu coração trêmulo, mas trêmulo no sentido de temor a Deus, porque aqui, querido, há uma responsabilidade enorme, e eu tenho certeza que Deus está e estará e realizará grandes obras em nossos corações ainda no dia de hoje. Aleluia, você crê nisso? Glória a Deus. Convido a igreja para que abra as suas Bíblias no livro de Josué. Como de costume, fiquemos de pé, costume da igreja, capítulo de número 24, versículo 15. E este texto foi aqui mencionado ao longo do culto, e declaramos muitas vezes esse texto, seja de forma musical, seja em oração, mas o Espírito Santo, nesta tarde, falou ao meu coração: fale sobre o versículo 15, em especial o capítulo 24 do livro de Josué. Os irmãos encontraram? Está aí no telão, amém? E diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar essa parte do texto? Porém, eu e a minha casa serviremos, mais uma vez, ao Senhor, aleluia. Você pode assentar adorando a este que é digno de ser adorado, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, quando ouvimos essa expressão, os nossos corações se enchem de esperança, se enchem de alegria, nós nos entusiasmamos ao declarar esta verdade, porque esta verdade proferida por Josué é algo em que ecoa ainda dos nossos dias. O texto vai nos apresentar um homem já de tenra idade. Josué aqui, ele já não é mais o mesmo
aos pés de Moisés. Não é mais o mesmo quando entrou em Canaã, cheio de juventude, cheio de entusiasmo, cheio de intrepidez, cheio de temores. E um desses temores, Deus levanta e fala com ele: não tema, Josué, eu sou contigo. Porque muitas vezes tememos aquilo que Deus nos chama, muitas vezes tememos situações e desafios que a vida nos apresenta. Isso é natural. Mas o fato é que, mesmo temendo, precisamos obedecer e confiar na graça e naquele que nos chama. Por isso que Josué confiou neste grande desafio este que não era apenas substituir Moisés, mas era levar um povo em cuja geração estava completamente desconectada de Deus, de maneira que Deus, ele prepara o povo em meio ao deserto, e em meio ao deserto Deus tenta mudar a consciência do povo, e muitos deles não se permitiram mudar, permitindo então uma nova geração entrar na terra prometida. E Deus diz claramente a este jovem Josué, para que ele pudesse não fazer concessão nenhuma, não abrir mão dos valores, não abrir mão da aliança que Deus tinha feito através de Abraão, que perdurou através dos seus filhos, Isaque e Jacó, e que continuou na vida dos israelitas. Mas estes desafios de levar uma vida de fé e de conduta diante de uma geração incrédula, que não acredita em Deus, ou que crê em um Deus estranho, em um Deus pagão, conforme eles acreditavam, eles então não usufruíram daquilo que Deus assim queria realizar. Mas no entanto, Deus, na sua soberania, sabendo que todas as coisas estão sendo apontadas e construídas para um tempo vindouro, por isso que a Bíblia em Hebreus vai dizer que é a sombra, pastor, daquilo que viria. Isso faz parte da construção, daquilo que chamamos da revelação progressiva, Deus ensinando valores de justiça, para que no momento certo o homem pudesse compreender a obra. Por isso que a Bíblia vai dizer que o tempo chegou, a hora chegou, o momento chegou, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Nós fazemos parte de uma geração em que a revelação de Deus se cumpre. Nós fazemos parte de uma geração em que a Bíblia, ela está fechada, está assinada, está ratificada. É aqui que nós temos a bússola para as nossas ações, para as nossas realizações, para a nossa casa e família. Naquele momento, no entanto, eles precisavam de atividades proféticas que o norteavam, como eles deveriam fazer, como eles deveriam realizar. Eles apostavam e realizavam de uma forma, e no entanto Deus sempre usava alguém para que eles pudessem ter a direção certa. E naquele momento Josué tinha este cajado, Josué tinha este direcionamento por Deus, e assim ele tentou fazer. Mas a incredulidade, mas o coração que desejava o Egito, desejava aqueles deuses pagãos, falava mais alto. E mesmo assim, Deus foi com eles. Mesmo assim, Deus foi com Josué. Mesmo assim, Deus o usou. E quando o tempo passa,
as gerações elas são fixadas, Deus estabelece conforme as suas tribos aquilo que Ele queria fazer, Deus estabelece a ordem do culto, Deus estabelece todos os memoriais para que pudesse ser realizado. Quando tudo estava em conexão, chega um momento que esta incredulidade, este desejo de querer as coisas do mundo, começou a falar cada vez mais alto. E, no entanto, a Bíblia vai dizer que alguns começaram a se desviar destes valores. E é aqui que eu quero, nesta noite, chamar a atenção da igreja, para que possamos fazer algumas aplicações e possamos compreender o contexto do capítulo 24. Porque me parece que o contexto do capítulo 24 é para uma geração, é para um momento da história, é para que aqui pudesse ser registrado a história de Israel, para que pudéssemos então ter um momento de compreensão de como Deus agiu ao longo da história. Mas o fato é não apenas para que possamos compreender, o fato é que estes mesmos desafios continuam ecoando em nossos dias. Servir a Deus em meio a uma geração incrédula é ser desafiado a cada dia, ter uma posição e uma convicção de fé e conduta. Vivemos dias em que muitos dizem que creem em Deus, que servem a Deus. Vivemos dias em que muitos dizem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas no entanto, as suas ações demonstram ao contrário. No entanto, o conceito de família, o conceito de verdade está se tornando relativo. E a Bíblia vai nos ensinar que a verdade, ela não é relativa, a verdade é absoluta, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê e for batizado será salvo. Vivemos hoje um evangelho em que muitos utilizam a internet ou os meios de comunicação para dizer, não é bem assim. Não quer dizer assim, a hermenêutica aqui aplicada não está devidamente correta. Precisamos contextualizar o texto bíblico para os nossos dias, porque vivemos tempos diferentes, este é o argumento. Mas eu quero dizer que Cristo é o mesmo ontem e hoje será para toda a eternidade. Ele não muda. E é aqui que este homem, desafiado por suas gerações, por sua geração, e é aqui que nós também, com esta mesma atitude, com este mesmo assunto em voga, estamos sendo desafiados também. E qual é o maior desafio que eu e você tem? É apenas dizer que crê em Deus? É apenas dizer, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo? Não! O maior desafio que enfrentamos hoje é aquilo que fazemos está sendo colocado em xeque. Será que o que você faz está correto? Será que este modelo de família está correto? Será que este modelo de paternidade está correto? De maternidade está correto? Será que a maneira como é que você cria os seus filhos estão correta? Olha as artimanhas do inferno para roubar aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu vejo hoje muitos pais ouvindo muitos pseudos profissionais que não servem a Deus, que não têm em Deus o temor, porque a Bíblia diz que aquele que não teme a Deus não é sábio, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Teme a Deus, serás sábio. Teme a Deus e farás a diferença em toda a sua casa.
Porque quando tememos a Deus, estamos debaixo da direção de Deus. Como tememos a Deus, aplicamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Produzimos o fruto de justiça. Reverberamos em nós aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Reverberamos em nós o fruto do Espírito Santo. E este fruto do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque quando alguém quer tirar-nos da paciência, o fruto, a graça, a presença do Espírito Santo que gera em nós, dizemos: seja paciente, seja longânimo, seja bendigno, seja benigno. Coisa linda. E estamos hoje sendo desafiados também, porque aqui estamos louvando e bendizendo a Deus, mas o segredo da vida cristã se faz lá fora, se faz no teu trabalho, se faz na tua casa, se faz quando o vizinho olha para a tua família e vê na tua família um testemunho. Vós sois a minha testemunha. Por isso que as palavras, pastor, muitas vezes ela não tem a sua eficácia em meio a um mundo incrédulo, ateu, ou um meio em pessoas que dizem assim: Deus não existe. Mas o nosso, aleluia, testemunho faz a diferença. O nosso testemunho se reverbera em meio a um mundo de crise, em meio a um mundo que não crê em Deus. Por isso, queridos, a Bíblia, ela vai nos apresentar que a maneira de nós vencermos os desafios que o mundo nos apresenta, seja eles quais forem, é termos uma casa estruturada na presença de Deus. E esse modelo é um modelo que foi apresentado por Deus no início, quando Deus cria todas as coisas e resolve criar o homem à sua imagem e semelhança. A imago Dei, ou seja, a imagem e semelhança de Deus no homem é algo fantástico. Nós somos os únicos seres do universo capazes de refletir aquilo que Deus é. Aleluia! O pecado tentou nos distorcer, mas a graça de Deus agora nos aplana no caminho certo. Por isso, querido, aleluia, que nem a morte, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Aleluia! Por isso que haverá um tempo em que eu e você seremos glorificados. Isso é maravilhoso. Assim como Ele é, nós o veremos. Isso é fantástico. É uma declaração, aleluia, que nos traz esperança. Você quer hoje ter a esperança de ser um vitorioso? Saiba que você estará com Cristo para toda a eternidade. Aleluia! Essa é a maior esperança que essa igreja tem, de saber que as dores, as aflições deste mundo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! E Deus, na sua sapiência, Ele vê e cria o homem à sua imagem, mas cria também a mulher, a imagem de Deus através do homem. E através de homem e mulher, Ele estabelece um plano. Ele estabelece um modelo. E esse modelo passou a ser padrão, não apenas para a constituição humana, porque lá em Gênesis, no capítulo 2, Ele estabelece o nosso Deus, homens e mulheres, para que se juntem, se unam e reverbere famílias, e tenha filhos e filhas, crescei e multiplicai a terra. E muitos seguem isso à risca até hoje, né? Glória a Deus, crescei e multiplicai. Filhos são bênçãos de Deus. Aleluia, isso é uma ordenança, crescei e multiplicai. Quando eu vejo, pastor, um casal que
podem ter filho, diz assim: nós optamos por não ter filhos. Meu coração, às vezes, eu não olho isso na Bíblia. Como, aleluia, as gerações que virão conhecerão a Deus se nós não tivermos filhos? E são essas estratégias que muitas religiões estão fazendo: crescer e multiplicar. Irmãos, qual é a garantia que daqui a 100 anos esta igreja vai continuar ecoando neste mundo? São os nossos filhos. Por isso que o Emanuel, quando foi apresentado aqui, eu orava: Senhor, que possa ser um luzeiro para esta geração, aleluia, que possa ser um homem de Deus que pregue a tua palavra. Mãe, pai, abençoe os seus filhos, declare sobre ele isso, porque eles serão luzeiros para este mundo de horror. Glória a Deus, ensine-os na verdade. E é este propósito que Deus estabelece. O pecado, então, ele vem, distorce esta imagem, este plano, através do convencimento para que ambos pecassem. Todos conhecem a história, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com família, Deus tinha um plano com aquele homem chamado Adão e aquela mulher chamada Eva, que se perdurou e depois vieram outras gerações. E o texto vai dizer que Deus usou a geração de Noé e a sua família. Deus usou a geração de Abraão e a sua família. Deus usou a geração de Jacó e a sua família, de Isaac e a sua família, de Moisés e a sua família. Deus continua usando gerações ainda dos nossos dias. Deus usou Maria e José. Deus usou tantos e tantos ao longo de toda a história. E a história vai nos apresentar tantas, como por exemplo, a mãe de John Wesley. A mãe de John Wesley fez com que aquele menino conhecesse a Deus com o seu exemplo. Era uma mulher de oração, era uma mulher que refletia a presença de Deus. E quando Wesley, ainda na sua tenra idade, ele desobedecia a sua mãe, ela dizia: agora você vai dobrar o joelho, vai orar e vai ler o Salmo 119 100 vezes. Olha que castigo bonito, né? A criança ficava ali, né? Não, eu tenho que obedecer a Deus, não tem outro caminho. Mas o fato é que a história está repleta de exemplos, e ainda continua a história refletindo. A mesma chamada de Adão e Eva continua sendo a mesma chamada para a sua casa, para a sua família, para homens e mulheres que estão sendo a cada dia desafiados. E dentro daquele contexto, nós vamos ver que Josué estava sendo desafiado por tudo aquilo que ele, juntamente com Moisés, ensinou àquela geração, desafiado dentro daquele contexto. Eu imagino, como pastor, como é frustrante alguém que ensina, que diz o que precisa ser feito, e você diz para a pessoa: aprendeu? Aprendi. E a pessoa continua insistindo no mesmo erro. Isso é desafiante. E como pastor, muitas vezes os gabinetes acontecem, as orientações acontecem, e aí chega lá na frente a mesma situação, parece que não muda. Só o Espírito Santo para iluminar. E tem pessoas que são assim, que continuam rodando atrás daquilo que parece que é um impulsionamento de vida, mas isso às vezes é maligno. Não sei por que eu estou falando isso, mas eu quero dizer nesta noite é que a resposta já existe. Tome posse dela. Tem pessoas que
Ah, pastor, ora por mim, faz aqui, o que eu preciso fazer? Você já sabe o que você tem que fazer. Está aqui, está aqui, está aqui a resposta, está aqui a resposta para que você se torne um homem de Deus, um homem que assume o seu papel de homem, mulher que assume o seu papel de mulher, está aqui na Bíblia, aleluia. Por isso, queridos, que precisamos nos apropriar dessa verdade. E naquele contexto, a Bíblia vai dizer que Josué, já com a sua tenra idade, presenciando situações terríveis, presenciando a incredulidade e a adoração a outros deuses, famílias se corrompendo, adorando aos deuses dos amorreus, aos deuses pagãos daquela região em que eles estavam, e a Bíblia vai dizer que Josué toma uma atitude. Ele não diz agora o que eles deveriam fazer, porque eles sabiam que eles tinham que fazer. Agora, Josué não diz o que eles deveriam realizar, porque eles sabiam que eles deveriam realizar. Eles foram ensinados, mas Josué ele decide, e ele se coloca em uma posição dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber se você faz ou se você não faz, problema é teu, a responsabilidade é tua. Agora, eu não abro mão. Eu não abro mão daquilo que eu fui chamado. Eu não negocio conforme eu aprendi. Eu não abro mão dos valores que eu aprendi aos pés de Moisés. Eu não abro mão daquilo que as Escrituras, aquilo que a palavra, aquilo que a aliança de Deus, através dos mandamentos, me ensinam. E é essa posição de Josué que me chama a atenção, porque não é apenas declarar, não é apenas dizer, mas é se posicionar. Não é apenas você dizer eu declaro, porque a Bíblia diz que as palavras, elas sem causa não acontece absolutamente nada. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Quando eu declaro é porque de fato eu estou presenciando e vivendo aquela realidade, e as coisas vão acontecer. Às vezes, alguém acha que as palavras são mágicas. Eu falei e ponto. Não é apenas você falar, é você se posicionar. E estamos presenciando uma geração que precisa se posicionar em meio a um mundo que ecoa falsas verdades, falsos ensinamentos. E isso não está lá no mundo apenas, mas está entre nós. Quantos de nós já presenciamos na internet pessoas falando: não é possível, não é possível, é pastor que está falando? Não é possível, era aquela pregadora que pregava, olha que situação, nós nos escandalizamos, e o contexto hoje está tão maligno, que muitos dizem: não, Deus, Ele quer que você apenas ame, Deus é amor. Quantos de nós já não ouvimos isso? Deus é amor, Deus não se importa com o que você faz, com a maneira com que você educa os seus filhos. Deus não se importa com a maneira com que você se relaciona com o seu cônjuge. Deus não se importa com nada disso. Importante é que você ame. Isso é uma falácia do inferno para destruir. Deus se importa sim. Deus quer que você eduque na verdade.
Deus quer que você ande na verdade. Deus quer que você assuma aquilo que você foi chamado como homem, como mulher, aleluia, na educação de filhos. Deus não quer que você negligencie a tua chamada como mãe, a tua chamada como pai. Deus quer que de fato vocês sejam diferenciais. Porque como ensinar os filhos que Jesus, Ele é o nosso Salvador? Mostrando que Ele é o nosso Salvador. Como ensinar os nossos filhos que precisamos orar, amar a Deus? Quando você ama a Deus, quando você dobra os joelhos, e você com o seu esposo olha e vê, aleluia, a resposta de Deus. O filho passa lá e diz assim: mamãe e papai estão orando. Ah, mas pastor, a minha família está destruída. Ah, eu infelizmente tomei decisões precipitadas e tomei caminhos, e hoje eu sou pai solo, mãe solo, porque está se tornando hoje isso. Mas eu quero dizer que Deus pode em Cristo restaurar, Deus pode trazer o novo para a tua casa, Deus pode trazer homem de Deus para, aleluia, cuidar de você, mulher de Deus. Deus pode, aleluia. O desejo de Deus é restaurar, porque a partir do modelo família é que a igreja, ela, aleluia, reflete a obra e o corpo de Cristo. É através das famílias. O que é a igreja de Nova Vida do Porto da Pedra? É uma igreja que é constituída por famílias. Pai, mãe, irmãos, irmãs, avós, somos família. E como família, refletimos a obra de Deus. E é dentro deste modelo que Deus, aleluia, começa em Cristo realizar a expansão da igreja. Em Atos, no capítulo de número 1, todos estavam reunidos em oração, Atos 2, e de repente veio do céu, aleluia, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todos, e ali o Espírito Santo os batizou, para que eles pudessem ser testemunha. Então eles foram enviados. E aonde começa a primeira igreja? Aleluia, naquelas famílias. Queridos, este é o modo operante de Deus realizar a sua obra em nossos dias, através de famílias. E Deus quer, através da família aqui constituída, realizar a sua obra. É através da família que Ele vai cumprir aquilo que Ele quer realizar e chamar. Por isso que não tem como desassociar famílias desse plano. Tem pessoas, infelizmente, que dizem que realizam a obra de Deus de forma independente. Não tem como. A Bíblia vai falar que os solteiros, sim, possam realizar a obra de Deus, se dedicar a Deus, mas quando você tem, e eu digo isso, o ministério do casamento, e eu coloco dessa maneira, o ministério do casamento, aí já não é mais um e outro, mas uma só carne. Homens e mulheres juntos no propósito, homens e mulheres juntos na chamada, homens e mulheres juntos na vocação. E o texto vai dizer que se havia algum conflito entre eles, a oração não é nem respondida. Olha que situação. Por isso que Satanás quer destruir este exemplo, destruir relacionamentos, destruir a comunicação, porque tudo começa com uma comunicação distorcida. E essa comunicação distorcida começa a trazer sequelas,
porque alguém vai dizer não, ele tem que entender o que eu estou falando. E por sua vez, outros vão dizer, ela precisa entender aquilo que eu estou dizendo. E aí começa o problema. E aí a falta de comunicação começa a trazer sequelas. Mas o Espírito Santo nesta noite quer mudar isso, queridos. Quer trazer aos nossos corações famílias que comuniquem, que verbalizem, que falem, que sejam esclarecidas, porque é através daquilo que mostramos, daquilo que falamos, daquilo que dizemos, daquilo que pensamos, que as coisas começam a serem transformadas. Como eu vou dizer o que eu devo pensar se eu não falo? Eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso trazer isso de maneira consistente. Por isso, a comunicação ela é importante nesse processo. E a Bíblia ela vai nos apresentar a maneira pela qual Deus ele realiza a sua obra é através de pessoas, de homens, mulheres, de famílias, de uma família nuclear que verbalize, que fale de maneira consistente aquilo que o mundo precisa ouvir. Aquilo que as pessoas precisam entender. E é isso, queridos, que nesta noite Deus está nos trazendo a reflexão através da sua palavra para que possamos compreender como estamos reverberando, falando daquilo que Deus nos chama. Como estamos comunicando a verdade que transforma, que liberta. Como estamos sendo um modelo a qual Deus, Ele estabeleceu. Como, de fato, estamos nos posicionando em meio a situações que está cada vez mais surgindo para roubar aquilo que, de fato, é a nossa fé. Isso começa de forma sorrateira. Hoje, aquilo que é tido como heróis no passado estão sendo desconstruídos para trazer uma nova realidade. Hoje, eu estava vendo aí uma reportagem que aquela ideia do super-homem, né, daquele homem que salva a mocinha, está sendo destruída. Já não tem mais o príncipe, né, que vai conquistar a princesa. Já não tem mais aquele modelo que, não, calma aí, nós precisamos cuidar. Queridos, a gente pensa que isso é bobeira, é besteira, mas é a construção do modelo que a sociedade está implantando. Está implantando de forma sorrateira, dizendo, não, essa família que vocês estão dizendo, que a Bíblia ensina, não é a família do século 21. A família do século 21 é diferente. E eu quero dizer, irmãos, que a verdade, ela é única. Ela não muda. Ela não muda. Ah, pastor, mas esse modelo de família é ultrapassado. Essa maneira com que as famílias estão sendo construídas é do passado. Olha que situação que eu já ouvi alguém dizer. Olha, esse modelo é um modelo que já não traz mais felicidade. Olha como é que os homens estão diante da sociedade. São machistas, são isso e aquilo. Quantos adjetivos negativos estão sendo implantados, pastor, para desconstruir a imagem do homem? Muitos, e da mulher também. E tem cristão, me perdoe, que diz assim, olha,
é verdade. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, esta verdade não é a realidade da tua casa, não é a realidade da tua vida, não é a realidade, aleluia, daquilo que você vive, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Se você não quer andar na verdade, mas eu quero. Ah, mas a minha realidade, a minha mãe viveu assim, o meu pai viveu assim, e eu nasci assim. No nome de Jesus, toda maldição forjada contra ti não vai prosperar. Pode ter vivido, mas você vai viver outra realidade. No nome de Jesus. Que tem pessoas que compram essa ideia, cristão ainda. Não, mas a minha mãe não foi feliz no casamento. E eu não vou ser feliz no casamento. Quem te falou que você não vai ser feliz no casamento? Você vai ser feliz sim. Porque, aleluia, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aleluia! Aleluia, porque as armas em Deus, elas são poderosas. Ah, mas alguém disse que eu não seria feliz. Deixa falar o que quiser falar. Palavra, ela não tem poder se não tiver causa. Eu vejo gente, pastor, amedrontado. Pode falar o que quiser, pode colocar o meu nome na boca de não sei das quantas, né? Pode fazer o que quiser fazer, mas nenhum mal prosperará, porque estamos debaixo da mão do poderoso, estamos debaixo, abrigado da verdade, da justiça, e Ele cuida de nós, irmãos, e Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem, aleluia. Quando Satanás queira vir, a mão de Deus está sobre a minha casa, está nos protegendo, nos conduzindo, aleluia. E o texto vai nos dizer que Josué, ele não se importa com as pessoas que estavam pensando diferente dele, ele se posiciona. E ele diz: eu não abro mão daquilo que eu aprendi. Porque falar de famílias, e sabendo que esta igreja é uma igreja bíblica, que ama as Escrituras, que é ensinada na verdade, todos nós sabemos o que temos que fazer. Todos nós sabemos qual o modelo a seguir, todos nós sabemos a importância de família, a igreja é orientada. Mas o que Deus me deu nesta noite aqui, aleluia, não é dizer para você como precisa fazer, o que precisa falar, o que precisa agir, vocês já sabem. Mas o Espírito Santo, aleluia, me trouxe aqui para dizer: se posicione hoje. Se posicione hoje. Homens, se posicione hoje como homens, mulheres como mulheres. Aleluia, pessoas que sirvam a Deus como pessoas que sirvam a Deus. Se posicionem hoje. É importante hoje entrar, aleluia, hoje na sua casa, começar a semana se posicionando. É difícil, mas a graça de Deus está sobre a sua vida. A presença do Espírito Santo vai, aleluia, te direcionar. A Bíblia vai dizer que a fé cristã, ela é consciente, ela é racional. Isso que é interessante. Tem pessoas que dizem assim: eu preciso sentir no meu coração para perdoar alguém. Quem disse para você que você tem que sentir? Mesmo doendo, mesmo você não querendo ver aquela pessoa, mesmo o seu coração dizendo não perdoa, tome uma posição, porque a tua posição, ela, querido, quebra o jugo. E você diz: eu perdoo. É um exemplo que eu estou dizendo, diante de tantos outros
que a vida nos apresenta. Mas o fato é que a vida cristã é feita de decisão, de posicionamento, de atitudes em que você diz: eu hoje quero mudar, eu hoje decido não mentir, eu hoje não decido não roubar, eu hoje decido assumir aquilo que de fato Deus me chamou, eu hoje tomo as rédeas daquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Eu hoje passo a ser um sacerdote na minha casa. Eu hoje passo a estar sobre a submissão, aleluia, ao meu esposo, porque esse papel hoje parece ser, e na verdade, a palavra submissão é estar debaixo da missão. Deus deu uma missão para o homem, e você vai auxiliar nessa missão, é isso. Sabe por quê? Porque o homem, ele não consegue realizar a obra quando está dentro do modelo casamento sozinho. Ele precisa da esposa. E a esposa também não consegue. Agora, quando o casal está junto, irmãos, quando estão juntos, irmãos, é flecha na mão do valente. Porque quando um diz assim, eu não aguento mais, vem outro e diz: olha, meu filho, Deus é contigo, em nome de Jesus, você tem chamada, continue prosseguindo, aquilo, coração se... E nada melhor para o homem quando você tem uma mulher que te põe para cima, irmãos. Olha, o homem sente o cara. Meu filho, você pode. Não, eu sou o cara. Pode vir que eu estou fervendo. Com aquela mesma atitude de Davi diante de Golias. Que é isso daí? Não é nada. A mulher disse que eu sou o cara, então eu sou o cara. Isso é importante, irmãos. O homem tendo elogio, irmãos. Mulher, você quer agradar o homem? Elogie o seu esposo. Elogia ele. Meu esposo é meio devagar. Não, mas diz que ele pode. Ele pode, ele vai começar. Não, ela falou que eu tenho que ir. Vamos lá, meu filho, você pode, você é capaz. E é isso aí, irmãos. E vai. Aleluia, a mesma coisa é o homem. O homem, aleluia, precisa, conforme a Bíblia diz, amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se sentir acolhida, protegida. Quando a mulher se sente nessas condições, acabou, irmãos. É love o tempo todo. Coisa maravilhosa, coisa linda. Quando a mulher se sente amada, protegida, quando a mulher se sente acolhida. Isso é importante, porque às vezes demonstrações pequenas fazem diferença. André diz que é fácil agradá-la. Um bombom, meu filho, eu lembrei de você, olha, bombonzinho. Antigamente tinha muito isso, né? Aquelas cartas, né? Olha, isso está revelando a minha idade, mas tinha aquelas cartas, né, que as meninas faziam, né? Serenata do amor, guardava, né, as cartas dos namorados, né? Quantos já guardavam isso? Era bonito, né? Irmãos, isso é importante. Deus quer resgatar valores de família. Deus quer resgatar, aleluia, pessoas que sejam alicerçadas, transformadas, que amem a Deus sobre todas as coisas e que reflita a glória de Deus. Aleluia! E o texto vai dizer que Josué, ele se posiciona. Quando ele se posiciona, irmãos, as pessoas começam a olhar para ele e começam a dizer: não, Josué é referência para a minha geração, Josué é referência para a minha casa, aquele modelo de homem, é um modelo segundo a vontade de Deus, eu não vou abrir mão. E começou então a pipocar, conforme diz o ditado. E as pessoas começaram então, através daquela atitude de Josué, dizer: não, eu não quero mais adorar deuses estranhos, eu não quero adorar aquilo que não traz esperança. Com uma declaração,
Com um posicionamento, Josué mudou a consciência daquela geração, porque ele se posicionou. Ele não fez força para convencer ninguém, ele não disse o que o outro deveria fazer, mas ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem coisas que nós não temos que fazer força, nós temos que nos posicionar, porque nos posicionamos, aquele filho que talvez está lá na droga, ele vai vir e vai encontrar Jesus. Aquela situação que está para acontecer, ela vai ter um fim, porque vocês se posicionaram. Situações adversas, momentos de crise serão, aleluia, transformados, solucionados, porque você tomou uma posição. Você não está no quarto escuro. Ó céus, ó terra, o que fazer, como realizar? A crise se estabeleceu, e agora? Agora se posicionem. Pastor, está difícil, eu já não amo mais o meu marido, eu já não tenho mais vontade, eu quero pedir o divórcio. Não faça isso. Porque Deus pode restaurar, Deus pode restaurar, Deus pode transformar. Aleluia, Deus pode mudar o quadro. Ah, mas o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Eu sei que é difícil, mas Deus pode. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não houve traição, se não houve abandono, se não houve quebra de aliança, aleluia, Deus pode mudar. E é isso. Parto agora para os momentos finais que Josué fez. O texto vai nos dizer que Josué, diante daquela declaração, disse assim: vocês então estão reafirmando este compromisso, vocês estão dizendo que a casa de vocês irão servir ao Senhor, vocês estão dizendo que vocês irão andar debaixo dos mandamentos de Deus. Sim, Senhor Josué, nós estamos dizendo, mas não vai ficar só pelas palavras não. Traga aqui as pedras para o memorial. Vamos registrar tudo aquilo que vocês estão dizendo, porque as palavras o vento espalha, mas agora nós vamos fazer uma aliança diante de Deus. Aleluia! E aonde? Como fazer? Nós vamos fazer aliança em Siquém, porque foi em Siquém que Abraão fez aliança com Deus, e é neste lugar nós vamos reafirmar a nossa aliança com Deus. Nós vamos escrever este memorial e vamos fixar aqui, nesta pedra, esta aliança, esta renovação. E eu aprendo, queridos, que não é apenas declarar, mas é escrever no memorial, é escrever na pedra, é escrever como testemunha de tudo aquilo que nós estamos declarando. E a Bíblia vai dizer que esta pedra não é apenas uma pedra como outra qualquer, mas é a pedra angular de esquina. É a pedra onde, diz Pedro, aqueles rejeitaram, mas nós não rejeitamos a pedra. Nós reescrevemos a nossa história na pedra. Nós declaramos na pedra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esta pedra é Cristo Jesus. É sobre Ele que a sua casa será chamada casa de oração. É sobre Ele que você será testemunha, é sobre Cristo. Isso é fantástico, sabe por quê?
Porque Deus, sabendo da nossa incapacidade, pastor, Deus sabendo que nós não conseguiríamos com as nossas forças, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. Por isso que eu tenho dificuldade de pessoas que dizem: olha, você pode, você é o cara, você tem a fórmula do sucesso, você pode mudar, você, eu não posso. Eu não posso se Cristo não estiver comigo. Eu não vou ter sucesso se Ele não for o meu guia. Eu não terei resposta se Ele não estará comigo. Não tem como. E Deus, sabendo da nossa incapacidade, Ele diz: calma aí, você não vai estar sozinho nessa condução não, é muito peso para você. É muito peso para você. Você não vai estar sozinho, não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o meu Consolador. E eu quero dizer nesta noite que você não está sozinho nessa não. Você não está sozinho nessa, aleluia, família. Você tem a presença do Espírito Santo que te consola e te guia em toda a verdade. E é sobre a presença dEle, é sobre o fundamento dEle, aleluia, que é a igreja de Cristo, que nós, famílias, que constituem a igreja, iremos, aleluia, conseguir vencer. É sobre Cristo. Até hoje você está lutando com as suas mãos. Até hoje você tentou fazer de tudo para dar certo. Até hoje você fez de tudo, aleluia, parece que as coisas não vão acontecer, mas o convite é para que você agora diga: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego a Ti, eu deposito em Ti, e a partir deste fundamento, a partir deste memorial, sobre esta pedra, eu quero edificar a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui eu tentei lutar, mas agora é sobre o teu fundamento. É sobre o memorial que ecoa ainda dos nossos dias, que começou desde Siquém com Abraão, se revelou em Cristo e agora continua se revelando.